Quando o mundo ainda dorme e o silêncio cobre a terra como um véu sagrado, existe um momento em que o céu se inclina para ouvir a voz de quem ora. Antes que o dia revele seus perigos, antes que as notícias toquem o coração, antes que o medo tente se levantar, a alma é chamada para um encontro secreto com a luz. Esta não é apenas uma oração da manhã, é um ato de sobrevivência espiritual, um clamor que desperta a esperança, um escudo invisível contra tudo aquilo que tenta roubar a paz. Hoje, você não está aqui por acaso. Há um propósito neste instante, uma proteção sendo liberada agora, e cada palavra que você ouvir será como fogo suave iluminando o seu caminho. Prepare o coração, porque esta oração vai alinhar sua alma ao céu e transformar o seu dia antes mesmo que ele comece. Quando a madrugada ainda vestia o mundo com seu manto de silêncio, o coração humano despertava antes do relógio e antes do sol, como se fosse chamado por uma voz invisível que atravessava paredes e alcançava o fundo da alma. As sombras cochichavam segredos nos cantos da casa, lembrando que o dia ainda não havia começado, mas que as batalhas já estavam em formação. Havia um peso no ar, um pressentimento sutil de perigos que ainda nem tinham nome, e ao mesmo tempo, uma esperança escondida no horizonte, prometendo que a luz pisaria novamente sobre as trevas. A alma caminhava como quem atravessa um deserto em busca de água viva, sentindo sede de paz, sede de sentido, sede de proteção. Nesse cenário silencioso, os joelhos se dobravam como árvores diante do vento, e o coração ardia como brasa recém-acendida. A oração surgia não como hábito, mas como refúgio. Era o primeiro gesto do dia, o primeiro escudo erguido contra as setas invisíveis do medo. Cada palavra pronunciada parecia desenhar linhas de luz ao redor do espírito, formando um círculo sagrado, onde a ansiedade não entrava e a angústia não tinha voz. A escuridão deixava de ser ameaça e se tornava altar, e o primeiro suspiro da manhã transformava-se em encontro solene entre a fragilidade humana e a mão eterna que protege, guia e levanta os caídos. A alma, ainda envolta em silêncio, lembrava-se de quantas vezes havia caminhado sem direção, tropeçando em seus próprios pensamentos, acreditando que precisava enfrentar o mundo sozinha. Mas ali, naquele instante de oração, compreendia que não nasceu para lutar sem amparo. A vida não era um campo sem guarda, mas uma estrada vigiada por olhos invisíveis. O medo, que antes se sentava ao lado da cama, agora recuava para os cantos do quarto, derrotado por uma confiança que não vinha da força humana, mas da presença divina. As lembranças do passado surgiam como nuvens carregadas, erros, perdas, palavras ditas sem amor, decisões tomadas no escuro. Contudo, a oração não permitia que essas nuvens escondessem o céu. Pelo contrário, transformava cada memória em lição e cada ferida em testemunho. O coração aprendia que proteção não é ausência de dor, mas presença de Deus no meio dela. E assim, a alma começava a perceber que o dia não precisava ser temido, pois já estava consagrado antes mesmo de nascer. O sol ainda não havia tocado as janelas, mas dentro do peito já existia uma manhã inteira. Uma manhã feita de fé, de confiança e de um amor que não se via, mas se sentia como um vento suave atravessando os pensamentos. A oração tornava-se ponte entre o céu e a terra, entre o que se teme e o que se espera. E ali, naquele espaço invisível, a alma aprendia a respirar de novo, como se tivesse sido resgatada de um naufrágio interior. À medida que as palavras subiam como fumaça sagrada, o espírito se alinhava ao céu, e cada pensamento ferido era costurado pela esperança. A mente, antes inquieta, começava a se aquietar como um lago quando o vento cessa. O coração entendia que não caminharia sozinho pelas horas que viriam, porque havia uma vigilância silenciosa acompanhando cada passo. O dia, que antes parecia um campo de incertezas, transformava-se em território de promessas. Não porque os problemas desapareceriam, mas porque a fé agora segurava a mão da alma. O medo, que tantas vezes havia governado decisões, agora perdia seu trono. Em seu lugar, sentava-se uma coragem serena,
construída não pela ausência de perigos, mas pela certeza de companhia. A oração ensinava que viver não é apenas existir, mas caminhar sob a guarda de um amor que afasta o mal, ilumina caminhos tortuosos e transforma a dor em aprendizado. Cada gesto simples do dia, abrir a porta, falar com alguém, enfrentar responsabilidades, tornava-se um ato de confiança. Tudo passava a ser envolvido por uma presença invisível, como se o céu tivesse decidido andar junto com a terra. O espírito, lavado pela fé, começava a compreender que proteção não é um muro que isola, mas uma luz que orienta. Quando surgiam obstáculos, não vinham mais como ameaças finais, mas como degraus para um entendimento mais profundo. A alma percebia que não estava sendo poupada das lutas, mas estava sendo fortalecida para atravessá-las. E isso mudava tudo. Onde antes havia desespero, agora havia oração. Onde antes havia solidão, agora havia companhia divina. O tempo passava, e o dia avançava como um rio em direção ao mar. Mas dentro do coração, permanecia aquele momento inicial da madrugada, como um selo invisível. A oração da manhã tornava-se uma raiz profunda, sustentando a árvore inteira da existência. Quando o cansaço aparecia, a fé lembrava que ainda havia luz. Quando a dúvida surgia, a confiança respondia com silêncio e firmeza. A alma aprendia que não anda por acaso, nem respira por acaso, nem enfrenta desafios por acaso. Tudo era parte de um caminho guardado por mãos eternas. E então, no final desse percurso interior, o espírito compreendia que não há noite capaz de vencer quem se abriga na luz. A verdadeira proteção nascia da confiança e a verdadeira força brotava da oração. Não era o mundo que precisava mudar primeiro, mas o olhar da alma. O dia podia ser longo, o caminho podia ser estreito, mas havia uma presença que cercava por todos os lados, sustentava no vale e exaltava no monte. Assim, ecoava dentro do coração uma verdade suave e poderosa, como assinatura espiritual gravada no silêncio da consciência. Quem se abriga na luz não teme a noite, porque até a noite aprende a brilhar quando Deus habita o coração. À medida que as palavras subiam como fumaça sagrada, o espírito começava a se alinhar ao céu como uma bússola que finalmente encontra o norte. Havia algo invisível acontecendo naquele encontro silencioso entre a alma e o eterno. Cada pensamento ferido, antes solto como folhas ao vento, era agora costurado pela esperança, ponto por ponto, como se mãos divinas trabalhassem no interior do ser humano. As preocupações que antes pesavam como pedras no peito começavam a se transformar em sementes de confiança, e o coração aprendia lentamente que viver não é apenas existir, mas caminhar sob a guarda de um amor que não falha. O dia ainda estava no início, mas já era possível sentir que cada passo seria marcado por uma vigilância invisível. Não se tratava de ausência de problemas, mas de presença de proteção. A alma percebia que não atravessaria as horas sozinha, pois havia uma força silenciosa acompanhando cada pensamento, cada decisão e cada respiração. O medo, que tantas vezes havia se instalado como um hóspede permanente, começava a perder espaço. No lugar dele, surgia uma coragem serena, não barulhenta, não arrogante, mas firme como uma rocha, que permanece mesmo quando as ondas se levantam. O coração, antes dividido entre ansiedade e esperança, agora se inclinava para a confiança. Entendia que os caminhos tortuosos não eram sinais de abandono, mas convites ao amadurecimento. A oração não mudava apenas as circunstâncias, mudava principalmente o olhar. Onde antes se via a ameaça, agora se via aprendizado. Onde antes se via atraso, agora se via preparação. A fé se tornava uma lente nova através da qual o mundo passava a ser interpretado. A alma, levada por essa presença silenciosa, começava a compreender que não anda sozinha nem por um segundo. Mesmo quando os olhos não veem, há uma presença que cerca por todos os lados. No vale, quando o peso do dia se torna difícil de carregar, essa presença sustenta.
No monte, quando a vitória chega, essa mesma presença ensina a humildade. Assim, a vida deixava de ser uma sequência de acasos e passava a ser um caminho guardado por mãos eternas. Cada respiração tornava-se uma lembrança viva de que existe cuidado. Cada pequeno detalhe do dia, um encontro, uma palavra, um silêncio, carregava um sentido mais profundo. A alma aprendia que a verdadeira proteção não é um escudo visível, mas uma paz interior que resiste às tempestades. Não é o mundo que precisa se tornar perfeito para que haja descanso. É o coração que precisa se alinhar à fonte da luz. O espírito, agora desperto, reconhecia que a força humana é limitada, mas que a força que nasce da oração é inesgotável. Essa força não grita, não se impõe, mas sustenta. Ela não remove todas as dificuldades, mas ensina a atravessá-las sem perder a esperança. E assim, pouco a pouco, o medo se transformava em confiança e a inquietação dava lugar a um silêncio cheio de significado. Com o passar das horas, aquela oração inicial permanecia viva, como uma chama que não se apaga. Mesmo quando o dia se tornava pesado, o coração lembrava que havia sido consagrado. A alma compreendia que a verdadeira proteção nasce da confiança e que a verdadeira força brota da oração. Não era uma força que afastava todos os problemas, mas uma força que tornava o espírito maior do que eles. Os desafios surgiam como nuvens no céu, mas já não tinham o poder de esconder completamente a luz. A fé ensinava que toda noite é apenas um intervalo antes da manhã. O coração, agora firmado nessa verdade, caminhava com mais leveza. Cada passo era dado com a consciência de que não estava sozinho, de que havia um cuidado invisível envolvendo cada decisão. O medo, que antes dominava pensamentos e roubava a paz, agora era visto como um visitante passageiro. A coragem serena tomava o lugar da angústia e a alma aprendia que não precisa entender tudo para confiar. Bastava saber que existe uma presença constante, uma guarda silenciosa, uma luz que não se apaga nem quando os olhos se fecham. A oração transformava o cotidiano em espaço sagrado. O trabalho deixava de ser apenas obrigação e passava a ser missão. Os encontros deixavam de ser acaso e passavam a ser propósito. Até o cansaço encontrava sentido, pois vinha acompanhado da certeza de que cada esforço estava sendo visto. A vida, que antes parecia fragmentada, agora se tornava uma história contínua de cuidado e aprendizado. No interior do espírito, algo novo nascia. Uma compreensão profunda de que a fé não é fuga da realidade, mas uma maneira mais forte de enfrentá-la. A alma percebia que podia atravessar vales escuros sem perder a direção, porque a luz caminhava dentro dela. Essa luz não dependia do sol, nem das circunstâncias, mas da presença divina que habitava o coração. E então, como um eco suave no silêncio da consciência, surgia uma verdade que se tornava a assinatura eterna no espírito. Quem se abriga na luz não teme a noite, porque a noite também aprende a brilhar quando Deus habita o coração. Essa frase não era apenas poesia, era experiência viva. Era o resumo de um caminho feito de oração, confiança e transformação interior. Assim, a alma seguia adiante, não como quem foge do mundo, mas como quem caminha protegido dentro dele. O dia podia ser longo, os desafios podiam ser grandes, mas havia uma certeza que não se quebrava. Existe uma presença que cerca por todos os lados, sustenta no vale e exalta no monte. E enquanto essa presença habitasse o coração, nenhuma escuridão seria forte o suficiente para apagar a luz que nasceu da fé. E assim, quando o silêncio volta a habitar o coração, a alma descansa sabendo que não caminha sozinha. A oração se torna raiz, a fé se torna abrigo e a esperança se torna luz nos corredores invisíveis da vida. Que cada passo seu seja guardado, que cada pensamento seja alinhado à paz e que nenhuma noite seja forte o bastante para apagar o brilho que Deus acendeu dentro de você. Vá em paz, caminhe com confiança, respire com fé, porque quem se abriga na luz não teme a escuridão. E mesmo quando o mundo escurece, o coração que ora continua iluminado por dentro.